Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciarem uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa oportunidade de reflexão da Sociedade Espírita Renovação, hoje com o tema Bem-aventurados os Misericordiosos. Um tema bem interessante da gente refletir, vocês vão ver. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós sabemos que essa é uma das bem-aventuranças que faz parte do Sermão da Montanha, que é no fundo uma carta, um código, uma declaração de amor praticamente de Jesus para com a humanidade, onde ele nos deixa toda uma característica de conduta que podemos seguir, se assim o quisermos, para nos tornarmos bem-aventurados. E queremos ser bem-aventurados? O que é ser bem-aventurado, né? Bem-aventurança é o espírito no seu estado de paz, de harmonia, de tranquilidade, participando do amor, da criação de Deus. Então é lógico que o nosso espírito aspira à bem-aventurança. E Jesus nos traz o como chegar lá, né? E é uma escolha, né? Se quisermos seguir essas orientações. E nessa bem-aventurança, Jesus já nos traz a lei de causa e efeito, né? A lei do plantio e da colheita, né? Por quê? Porque ele nos mostra que para obtermos misericórdia, precisamos ser misericordiosos. E precisamos de misericórdia? Ora, é claro que precisamos. Somos todos espíritos em evolução, com todas as nossas mazelas, as nossas questões, as nossas dificuldades. Então precisamos de misericórdia. Então, se precisamos de misericórdia e queremos obter essa misericórdia, precisamos exercitar a misericórdia. Então é a lei de causa e efeito em processo de operação. Além disso, nessa bem-aventurança, junto com esta bem-aventurança, temos no Sermão da Montanha as demais bem-aventuranças que mostram outras características que devemos perseguir nesse processo, que é a humildade, a mansuetude, a pureza de coração, sermos pacificadores. Então, são todas características do nosso espírito. E no final das bem-aventuranças, Jesus coloca: vós sois a luz do mundo, né? E brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, é um convite para que o nosso espírito venha para a cena, né? Neste processo. Muito bem. A palavra misericórdia, ela quer dizer um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Mas é também um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. Muito bem, então nós vemos que misericórdia, ela tem duas componentes. Um sentimento que se alinha a uma determinada atitude. E que sentimento é esse?
É um sentimento de solidariedade, de empatia, de compaixão. É um sentimento que nivela todos nós enquanto espíritos em evolução, buscando a bem-aventurança. E a atitude? É a atitude de benevolência, de indulgência, de perdão, que é a atitude coerente com esse sentimento. Então, há uma coerência entre sentimento e atitude. Então, diante de uma miséria material, que nós assistimos isso quando há, por exemplo, uma grande tragédia na humanidade, nós vemos uma miséria material muito grande. E o que acontece? Nesse momento desperta o nosso sentimento de solidariedade, de empatia e de compaixão muito fortemente, nos colocamos no lugar daquelas pessoas que foram alvo daquela tragédia que às vezes está do nosso lado, né? E a nossa atitude passa a ser uma atitude de benevolência, de indulgência, né? De presença nesse cenário, no sentido de mitigar aquele sofrimento que está ali acontecendo, porque nós sabemos que aquele sofrimento poderia ser o nosso sofrimento. Nós nos conectamos, né, nesse sentimento. Muito bem. Agora, fora a miséria material, nós temos a miséria moral, né? Quando eu estou diante de uma ofensa, de uma calúnia, de uma discussão. E na miséria moral é quando eu estou diante de um espetáculo, né? É um espetáculo de um ego que vem se mostrar a que veio e o que tem ainda dentro de si, né? Então, é uma inveja se manifestando, é um ciúme se manifestando, é toda uma questão de ambição por poder, por riqueza, uma busca da vaidade, né? Todos esses processos são espetáculos, né, que os egos dão no mundo e que são a nossa miséria moral, né? Então, quando estamos diante da miséria moral, nós temos duas questões. A partir do ego, o que o ego sente diante dessa miséria moral? Então, por exemplo, se alguém nos ofende, né, eu vou me sentir rebaixado, humilhado, confrontado, ameaçado, né? Esses são todos questões e sentimentos que aparecem no ego diante da miséria moral. Por quê? Porque eu estou sendo atacado na minha autoimagem, ou porque eu estou sendo confrontado na minha verdade, e por aí vai. Ou seja, meu ego está sendo abatido, né, nesse processo. E já no espírito, se eu estou diante de uma miséria moral, mas eu estou no espírito, ou seja, estou em paz, estou tranquilo, estou assistindo aquele espetáculo de miséria moral que alguém está proporcionando para mim, eu me sinto, percebo que eu posso analisar isso e ver se isso procede ou se isso não procede. Muito bem, se isso procede, significa que aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo dito sobre mim, é verdade. Eu aceito aquilo e vou ter que fazer alguma coisa com aquilo, vou ter que me melhorar, é algum aspecto que está sendo levantado. Agora, se não procede, significa que não está falando comigo, não está falando de mim. Por mais que tenha dizendo meu nome, me ofendendo, colocando, eu sei que não sou aquilo, que não estou naquele ponto, e não tem aquela espetáculo ocorre na minha frente e não me afeta, porque estou em paz, sei que aquilo não tem nenhuma conotação de verdade e, portanto, fico tranquilo, não tenho nem por que responder nesse processo. Então é interessante a gente perceber essa diferença de estar no ego ou estar no espírito diante de uma miséria moral, né? Essa questão. Vamos em frente. Com relação, vimos que é um sentimento, então, e uma atitude. Com relação ao sentimento, nós temos duas posições. Se eu estou no ego, o meu sentimento acaba gerando um melindre, por causa daquela ofensa, um ressentimento, uma mágoa, um rancor, ou até um ódio. E é interessante que se eu estou no ego, esse melindre, esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, eles podem ficar ali por 1 hora, por 1 dia, por 10 dias, por 10 anos ou por 10 encarnações, né? É uma escolha, eu estou diante de uma escolha. Eu estou escolhendo ficar revivendo, relembrando aquela situação e me sentindo melindrado, ressentido, magoado. Eu realimento aquele sofrimento. Ou seja, um sofrimento que ocorreu num determinado momento, ele fica sendo repassado e realimentado. E isso alimenta todo o meu
processo espiritual, causando, lógico, no meu corpo tem o seu preço, tudo tem o seu preço. Se for durante uma encarnação, durante um longo tempo, isso vai cobrar o preço somatizando alguma coisa no meu corpo. Aí nós vemos os tumores, as gastrites, as questões que aparecem, que todos nós conhecemos de onde vem, né? Por outro lado, se isso atravessa algumas encarnações, aí a coisa fica um pouquinho mais grave, porque tudo isso gerou um registro emocional lá no meu perispírito. Então agora já não sou mais eu aqui nessa encarnação apenas me melindrando, eu já estou me melindrando algumas encarnações, isso já é quase que uma marca perispiritual minha. Então já começo a entrar em processos bem mais profundos. Então por isso a importância de nós acordarmos o quanto antes para essa questão, né? Não ficarmos dormindo nesse processo inconsciente de nos melindrarmos, ressentirmos, magoarmos e ficarmos com rancor, ok? Além do que, essa sequência nós sabemos onde acaba, né? Ódio, vingança, morte, né? Assassinato, aquelas coisas bem mais graves, né? Que nós já assistimos todo dia aí nos noticiários. Muito bem. Já se estamos no espírito, o nosso sentimento em relação àquela situação que nós estamos vivendo de ofensa e dessa miséria moral, né, que desfila na nossa frente, é um sentimento de solidariedade, de empatia, de compaixão, ou seja, estou diante de um outro espírito que também é um espírito em evolução, que tem essas questões que eu estou percebendo aqui claramente quais são, ainda está na ignorância de todo esse processo, ou seja, faz isso no automático, a partir do ego, e portanto eu só tenho que estar presente nesse processo para tentar da melhor forma possível ajudar, né? Ter compaixão por aquela situação, ok? Já com relação à atitude, nós temos duas variantes aí, né? Se a minha atitude diante dessa situação, ela parte do ego, essa atitude vai ser uma atitude de reação, né? Ou seja, alguém me bateu, eu bato de volta. Alguém me xingou, eu xingo de volta. É aquela, né, olho por olho, dente por dente. Vamos colocando a questão na mesma altura, a resposta sempre na mesma altura, que é uma reação do ego, né? Simplesmente se defendendo. E veja que mesmo se eu estou no ego, mas já estou num estágio um pouquinho mais avançado, e puxa, eu sou espírita, tal, não posso reagir, etc. Então, se eu seguro nessa reação externa, mas a partir do ego ainda, o que acontece? Eu estou segurando a minha reação externa, não estou reagindo, fico até contente porque não estou reagindo, mas lá dentro o sentimento que passa é um sentimento da vontade de quem gostaria de ter reagido e está se contendo, né? Portanto, existe um sentimento que não está coerente com a ação que está acontecendo e tem seu preço, né? Lá a somatização que acontece no espírito vai estar acontecendo. Já se eu estou no espírito, eu vou estar tranquilo, em paz, olhando para aquela cena toda e escolhendo a minha atitude e escolhendo até o momento em que aquela atitude vai poder acontecer. Então, percebam o poder que eu tenho quando eu estou no espírito. Quando eu estou em paz, a partir da minha paz eu olho para uma determinada situação. Então, se eu estou a partir do meu espírito no comando daquela situação, eu vou escolher a minha atitude e o momento dela. Qual é o tom, se é uma atitude, uma ação forte, enérgica ou não, né? Mas mesmo que seja uma ação mais enérgica, ela vai vir de um lugar de paz. Portanto, vai ser uma ação amorosa, né? É aquela hora que a gente coloca, às vezes, uma criança de lado do castigo para pensar no que ela fez, mas é uma ação amorosa, né? É uma ação enérgica, mas ela é amorosa, ok? Vamos em frente. Agora eu vou contar uma situação que é interessante, que é de Tagore, é de um poeta, né? Tagore tem um monastério lá na Espanha, chamado Rio das Piedras, e esse monastério ele tem uma grande vegetação, tem um rio que passa do lado, e esse rio ele se torna caudaloso, faz várias cachoeiras, e tem uma das cachoeiras que ela tem
ela é muito alta, então ela faz umas esculturas nas pedras, ela arredondou as formas de determinadas pedras, criou uma escultura na natureza. E embaixo dessa cachoeira tem uma gruta. E nessa gruta tem uma pedra lá onde Tagore esculpiu a seguinte redação: não foi o martelo que deixou perfeitas estas pedras, mas a água, com a sua doçura, sua dança e a sua canção. Olha que poesia. E ele complementa: onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Então parece que ele estava aqui preparando esse texto para nós, para essa nossa conversa, né? Quando eu estou no ego, na dureza, né? Isso só destrói as coisas. Quando eu vou no espírito, eu estou na suavidade, isso consegue, mesmo a partir de uma rocha bruta, esculpir uma obra de arte. Então está aí o poeta para nos ajudar na nossa reflexão. E aí do Livro dos Espíritos, nós temos a questão 886, que pergunta sobre o que é caridade, né? E os Espíritos respondem o quê? Que caridade é benevolência, em primeiro lugar, para com todos, né? O que é benevolência? É uma alma enxergando a outra alma, espíritos em evolução, e enxergando com um olhar amoroso. Esse olhar amoroso, o que é? Um olhar que enxerga o que o outro tem de bom, o que o outro tem de potencial. E a partir daí se coloca num diálogo, né, para a partir dessa bondade, desse potencial, se perguntar, né, como eu posso te ajudar a expandir tudo isso? Então essa é a benevolência que os Espíritos já nos colocam como o primeiro item da caridade, para com todos. Depois é a indulgência, segunda coisa que eles colocam dessa questão, né? A indulgência, então, é esse processo que me faz estar no não julgamento, né? Eu não vou julgar o outro, mas eu vou procurar estar com o outro, entender o outro no ponto que ele está. Então a indulgência, ela acaba atraindo, ela acalma, ela ergue a outra pessoa. Já ao contrário, se eu ajo com rigor, portanto não com indulgência, eu vou estar afastando aquela pessoa, vou estar irritando mais aquela pessoa e vou estar mesmo desanimando. Então vejam que diferença, né, que é nessa atitude da indulgência para tratar com muito rigor, né, as coisas nesse processo. E na indulgência, a gente vê que a indulgência em relação aos fortes é ajudá-los a ter mais perseverança naquilo que eles já estão conseguindo. E com relação aos fracos, é apresentar a bondade de Deus para que possa surgir daí um arrependimento e um início, né, de solução daquela questão que está presente, né? Na indulgência também nós temos a questão do argueiro e da trave, né, que a gente enxerga, do não julgueis para não ser julgados, né, causa e efeito, mas também muito mais do que isso, é esse olhar bondoso para com o outro, né? E atire a primeira pedra, né, aquele que estiver sem pecado. Então não estamos, todos estamos a caminho, todos temos nossas questões. Então a indulgência é necessário que eu a pratique porque eu preciso dela também, né? Eu também estou a caminho. E, por último, eles nos colocam que dentro da caridade ainda está o perdão das ofensas. Então é esse esquecimento daquilo que aconteceu, não é que vai sair da minha memória, mas eu não vou estar trazendo para a lembrança sistematicamente aquele processo como a mágoa, o rancor, né? Fazem com que esse sentimento, essa lembrança retome, volte, e eu revivo aquilo novamente. Então o perdão, ele me liberta de tudo isso. E o perdão é uma atitude de amor, né? Onde eu estou enxergando uma outra alma do outro lado, eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fizessem, se eu, espírito de evolução, estivesse tropeçando da forma que essa pessoa está tropeçando aqui na minha frente agora, o que eu gostaria que fosse feito, né? Então é enxergar espíritos em evolução. Então, se somos espíritos de evolução, precisamos do perdão e precisamos perdoar. Se queremos ter uma convivência harmônica e se queremos ter um ambiente de aprendizado harmônico, tranquilo, um ambiente em que todos nós vemos que estamos em aprendizado. Então, é muito interessante essa questão da benevolência,
da indulgência e do perdão, porque também os espíritos trazem isso numa sequência, né? Benevolência para com quem? Para com todos. Dentro desses todos, alguns não são tão legaizinhos assim, fazem algumas coisas. Então, para estes, indulgências, um olhar mais amoroso, mais tranquilo, né? Para esses, indulgências. E alguns vão pegar pesado, né? Vão fazer coisas que vão nos ferir, vão nos magoar, vão nos deixar, vão nos trazer sentimentos fortes, né? Para esses, o perdão. Então, veja que tem toda uma sequência na leitura da benevolência, da indulgência e do perdão, que são, em última instância, a atitude ligada à misericórdia. Vamos seguir. Agora, misericórdia para com quem? Jesus não disse assim, bem-aventurados os misericordiosos para com seus filhos, para com seus parentes, amigos, para com a sua família, ou para com os colegas de trabalho, ou para com os amigos da escola, ou para com as pessoas que estão no trânsito ou que estão no banco. Jesus não falou isso. Ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, ponto. Ou seja, isso quer dizer para qualquer um e em qualquer situação. Ou seja, estarmos em espírito o tempo inteiro, em paz o tempo inteiro, para que desse lugar, para qualquer pessoa, qualquer situação, saia uma atitude amorosa. Muito bem, seguindo então a nossa reflexão, por que preciso perdoar? É muito interessante isso, porque veja, porque estou magoado, porque isso me irritou, porque isso me deixou chateado, né? Melindrado, blá, 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 todas aquelas questões do ego. É por isso que eu preciso perdoar, porque eu estou no meu ego com um sentimento nesse processo. Agora veja que interessante, se eu estou no meu espírito, eu não preciso nem perdoar, porque aquilo nem me magoou, não aconteceu nada. Se a pessoa vier pedir perdão, por quê? Né? Para mim está tudo certo, tudo tranquilo. Fique tranquilo, está tudo bem. Eu estou bem, não aconteceu nada. Né? Então vejam que interessante, né? A gente precisa perdoar porque a gente se magoa. Né? Ali que está o processo do perdão. E agora eu vou trazer Leon Denis, essa nossa reflexão, porque Leon Denis nos traz uma questão que há em toda a alma humana duas esferas de atuação, de ação e de expressão. Então, quais são essas duas esferas? Eu posso agir a partir da minha personalidade, do meu ego, aquilo que nós já vimos lá atrás, e aí eu vou viver o quê? A vida inferior. Essa vida de sofrimento, de dramas, de questões que pego, e aí eu fico magoado, ressentido, e fico nesse processo todo. Estou vivendo a vida inferior. Por quê? Porque estou na personalidade, estou na esfera de ação a partir da personalidade. E a outra esfera é a sede da consciência, o nosso espírito, né? Uma questão interna, profunda, imutável, ao mesmo tempo a sede da consciência e a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, quando nós estamos nesse centro de ação, quando ele domina o outro centro, porque é lógico, a gente pode flutuar entre o espírito e o ego, né? A gente é o nosso processo de aprendizado, mas quando esse centro domina o outro, se revelam as potências da alma, né? Que Leon Denis também trata muito bem. E é nesse momento que nós estamos em comunhão com Deus. Então eu trago, e já trouxe em outras conversas nossas, esse mesmo slide, porque assim, ele nos mostra que há uma escolha de dois lugares da onde eu pilotar a sala de comando da minha encarnação. Se a sala de comando da minha encarnação for o meu ego, é a primeira situação. Se a sala de comando que eu estou na minha encarnação é o meu espírito, eu estou na segunda situação. Então, o nosso aprendizado, ele tem a ver também com essa questão. Quando que eu estou numa esfera de atuação e quando que eu estou na outra? Eu preciso começar a perceber isso. Porque senão, eu, às vezes, estou só dentro do ego, tentando me bater dentro do ego para evoluir, para virar um espírito bom, puro, mas assim eu nem sei o que é ser um espírito nessa encarnação. Então é interessante que Leon Denis nos traz claramente isso. São duas esferas de ação e de expressão, né? Então a sala de comando ela está em dois lugares diferentes. Então vamos seguir. A misericórdia, estamos tratando desse tema, né? Se nós vemos ela a partir do ego, o ego, quando vai ter um ato externo de misericórdia, o que ele vai querer fazer? Eu quero o público.
né? Então eu vou fazer um ato externo com o público, onde eu me sobressaio, para que todos vejam como sou bom, vou ser elogiado, né? E vou manter uma distância, né, em relação à pessoa. Todo mundo vai ver que eu estou diante de um coitadinho, né? Eu muito bom e o outro coitadinho, né? Então, nesse processo, é o nosso ego, né? Ele está buscando o palco para ter uma recompensa, né, a partir desse ato de misericórdia. É por isso que ele faz isso. Ou seja, então, quando nós estamos na sala de comando do ego, nós podemos estar agindo dessa forma. Até o ato externo que está acontecendo pode ser muito bonito, bacana, legal, mas o que está lá dentro, o que nos move, é um sentimento egóico que está acontecendo. Já quando estamos no nosso espírito, vivendo lá no nosso espírito aquele ato de misericórdia, nós estamos na humildade, na empatia, se colocando no lugar daquela pessoa, abrindo o nosso coração para a compaixão e nos vendo espírito em evolução, ali um outro espírito em evolução como eu. Ou seja, quando eu estou em espírito, não acontece dois níveis diferentes de atuação, né? Um nível aqui e outro nível lá. Achei. Nível aqui e outro nível lá, né? Aqui, quando está gravando, é complexo. Quando está no processo aqui no computador, é difícil, tá? Porque não sabe de que lado que está, tem um espelhamento aqui, que é complicado, mas agora eu achei aqui. Então, assim, quando estamos no ego, o ego está aqui e a pessoa que está sendo alvo da misericórdia está aqui. Agora, quando estamos no espírito, aí nós estamos, ó, já me perdi de novo, nós estamos aqui, estamos no mesmo nível, né? Somos espíritos em evolução, minha alma quer conversar com a tua alma para ver o que ela pode fazer por ti. E é isso. Ponto. Né? Então é interessante da gente observar como essa sala de comando, né, da nossa encarnação, ela muda. E muda completamente. Né? Daí de Paulo, lá no nosso lar, nós trazemos o seguinte: mas nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Agradar a nós mesmos é agradar o nosso ego. É isso que Paulo está falando. Mas nós que somos fortes, vamos analisar essa questão. Porque assim, quem está 2000 anos depois do Cristo, que já viveu diversas encarnações em contato com a mensagem, com os exemplos do Cristo, que nesta encarnação está de conhecimento e podendo estudar e refletir na doutrina espírita, né, com colegas, amigos, convivências dentro da doutrina espírita. Né? No momento da ciência, que já mostra que nós somos energia, etc., sabemos o reflexo dos nossos pensamentos no nosso corpo, na nossa mente e tudo mais. Tudo isso hoje nos torna fortes. Nós hoje somos fortes, queiramos ou não, somos os fortes. Né? Então, devemos suportar as fraquezas dos fracos, ou seja, as pessoas que não têm toda essa vivência, que não têm toda essa oportunidade, não estão diante da mesma situação. Ainda estão tendo fraquezas do ego bem mais graves. Né? Então, essas fraquezas, quando desfilarem na nossa frente, né? A inveja, o ciúme, a maledicência, né? Todos esses espetáculos, a ambição do poder, a ambição da riqueza, a vaidade exagerada, né? Quando todos esses espetáculos acontecerem na nossa frente, que são fraquezas morais, né? Nós devemos suportar. Né? Ou seja, Paulo também lá atrás já nos mostra que essas situações são as situações para ajudar o nosso espírito a evoluir. Porque assim, se eu tenho paciência nível 2 e vem uma situação que desafia a paciência no nível 3, isso para mim é uma oportunidade. Não é o que alguém veio me ofender, aquela história toda. Não é nada disso. É uma oportunidade. Vamos exercitar paciência? Vamos exercitar a nossa paz? Veio uma oportunidade. Você vai aproveitar ou você vai se embolar com ela? Né? Esse é o convite que a vida vai nos oferecendo. Então, Paulo está nos mostrando como é esse convite, né? E qual que é a nossa posição nesse processo. Se nós formos agradar a nós mesmos, aí nós vamos brigar, vamos se embolar com aquela situação, nosso ego vai querer sair por cima. Né? Mas aí é o nosso ego. Aí não somos fortes, e aí a gente vai acabar caindo nas armadilhas, né?
Nesse mesmo texto do Chico Xavier, lá do Pão Nosso, ele traz o seguinte frase, assim, que recebemos um traço do céu, né, recebemos algo do céu, para que ele se estenda sobre a terra, né, para que isso aconteça aqui na terra. Estou me batendo aqui, estão percebendo? Ó, achei a terra aqui, para que isso se estenda sobre a terra. Né? Então recebemos algo do céu para que isso se estenda sobre a terra. Viu que eu estou aprendendo, né? Vou chegar lá. Ok? Então o que é esse traço do céu? Recebemos o conhecimento da vida do Cristo, os exemplos da vida do Cristo, o conhecimento da doutrina espírita, a vivência da doutrina espírita entre espíritas, né? Com uma bibliografia fartíssima, né? De Chico Xavier, de Valdo Franco, além, né, das obras originais e iniciais de Kardec. Então, estamos diante, assim, de um traço do céu que recebemos, está na nossa mão, para que ele se estenda sobre a terra, para que nós façamos algo com isso, né? Então, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Então, se nós recebemos tudo isso, mas não nos colocamos em ação, não nos colocamos na oficina, não começamos a trabalhar a nós mesmos, não começamos a ver essas questões do ego, espírito e assim por diante, nós estamos testemunhando o quê? Uma ignorância. Porque aprendemos mais e não conseguimos fazer nada daquilo que aprendemos. Então estamos sendo incoerentes, ignorantes ao extremo. Ok? Aí, lembrando de Kardec, Kardec nos traz essa questão que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então veja, transformação moral não tem como ficar lá no ego. Transformação moral significa ir para o espírito, para aquela segunda condição. E pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, esforços, né? Kardec mostra que há que se ter esforços para a transformação moral. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos traz uma outra questão muito legal, muito interessante, que eu também já trouxe aqui. O espírito precisa ser cultivado. Cultivo, lembra do agricultor. Né? Prepara a terra, põe a semente, aduba, olha todo dia, vê o que ela está precisando, poda, né? Traz cobre quando vem geada, cultivo como um campo. Né? Então o espírito precisa ser cultivado. Veja, ele não diz o ego precisa ser cultivado, o espírito precisa ser cultivado, porque ele já estava sabendo que nós estamos lá dentro do ego, então nós precisamos vir para o espírito, e é uma escolha nossa. E é um lugar diferente, é uma sala de operação diferente. Né? Então, por isso que eu coloquei para vocês na chamada, né, que eu ia trazer aqui um vislumbre, né, do que poderia ser uma academia do espírito. Né? Coloquei a gente para refletir, né, o que seria, né, uma academia do espírito. Nós estamos acostumados com a academia para o corpo, né, onde nós vamos lá, diante de vários aparelhos, fazemos vários exercícios e o corpo fica saradão, né? Agora, como é que a gente tem um espírito saradão? Qual que é a academia que o nosso espírito precisa frequentar? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo que está dentro desse processo que nós estamos vivenciando aí da misericórdia, né, das nossas misérias e como que nós nos relacionamos com ela. Então, a primeira questão dessa academia é assim: estou diante de uma situação que está me causando um sentimento complicado, estou ficando irritado, por exemplo, diante de uma situação, estou ficando irritado, né? A primeira questão da academia, assim, toca uma campainha bem alto, é um sinal de alerta para o meu espírito. Ele está dizendo assim: espírito, acorda, porque o ego está se sentindo ofendido. Espírito, acorda, porque o ego está se sentindo ofendido. Vem besteira por aí se não fizermos nada. Ok? Então, campainha. Primeiro, essa campainha precisa sinalizar. Mas, olha, está acontecendo algo. Esse sentimento que está passando aqui dentro de mim agora, essa revolução que está acontecendo, ela está me dizendo alguma coisa. E é um sinal de alerta para o espírito. Então, esse é o primeiro elemento. Na porta, na entrada da academia, já tem a campainha. Né? E essa campainha, ela me traz para uma percepção. Estou irritado, mas por que eu me deixo irritar?
por que eu deixo aquela minha paz que estava tão gostosa ir embora diante dessa situação, ou diante desta pessoa, ou diante deste comportamento, né? Diante daquele espetáculo. Lembra? Tem uma pessoa dentro do seu ego dando um espetáculo aqui na minha frente, né? Um espírito ainda na sua prisão dentro do ego, né? Dando um espetáculo. É um espetáculo de busca de poder, um espetáculo de busca da vaidade, um espetáculo de se mostrar superior, né? Um espetáculo qualquer, né? Um espetáculo de ciúme, um espetáculo de inveja, né? Esses espetáculos que nós vemos acontecer todo dia. Então, assim, mas por que eu, diante desse espetáculo, estou deixando minha paz ir embora? Então, olha que legal, essa campainha nos traz para esse lugar. Por que eu me deixo irritar? E sabe qual é o interessante desse pequeno passo que essa campainha nos traz? É que eu começo a me responsabilizar. Eu não me acho vítima. O outro me irritou. Não é o outro que me irritou. Eu me deixei irritar diante da situação, da proposta externa que o outro fez. O outro fez uma proposta, né? Fez uma cena bacana, bonita, ó, cheia de luzes e cores, né? E eu me deixei irritar. Eu me irritei. Uma outra pessoa diante daquela mesma situação, tranquilo, não se irrita, né? Fosse Jesus ali, não se irritava, né? Então, assim, se eu me irrito e Jesus não se irrita, não é a pessoa que irrita, porque daí a pessoa irritaria Jesus também, né? Então, a pessoa não tem o poder de irritar. Agora, eu tenho o poder de me deixar irritar pelo que a pessoa fez. Então, essa é a primeira questão que surge na academia aí do espírito, que é essa campainha, que é essa responsabilização, né? Por que eu me deixo irritar? Estou assumindo responsabilidade, chamei para mim a questão. A segunda questão é assim, já que eu chamei para mim, então eu vou passar a observar em mim os efeitos e as causas dessa irritação. Deixa eu olhar o que acontece comigo. Nossa, olha, acelera meu coração, me dá um aperto na garganta, no peito, me aquece, eu fico já com vontade de agir, de pegar no pescoço da outra pessoa. Nossa, olha quanta coisa acontecendo, né? São os efeitos em mim aqui, né? E quais as causas dessa irritação, né? Agora veja que interessante, quando eu estou buscando esses efeitos, olhando para esses efeitos e buscando essas causas, olha que interessante, algumas coisas não estão mais acontecendo como costumavam acontecer. Eu não estou mais focado na situação ou na pessoa. Pode até o espetáculo estar acontecendo ainda, mas eu já estou aqui, já estou olhando para dentro, já me responsabilizando e tentando olhar para o que está acontecendo dentro de mim. Então, não estou mais focado na situação da pessoa. Que beleza, né? Campainha abençoada. Segundo, eu tiro minha mente do automático. Porque se aquela situação tivesse acontecendo, o sentimento tivesse vindo, eu já estaria começando a pensar, mas o que esse cara está pensando? Por que ele está me falando isso? Onde já se viu, não me conhece, tá? Já teria todo um diálogo mental aqui acontecendo. Enquanto eu estou olhando os efeitos em mim de tudo isso que está acontecendo, e estou tentando buscar as causas, eu não estou com a minha mente no automático. Pelo contrário, eu estou usando a minha mente para buscar as causas. Por que será que isso está acontecendo comigo? Né? Então, eu uso minha mente para observar atentamente e refletir. E não é ela mais que me conduz. Ou seja, eu tiro minha mente do automático. E minha mente, ela está a serviço do ego. Né? Se eu deixar ela solta, ela está a serviço do ego. Agora, se o espírito começar a pegar ela na mão, ela vai trabalhar para o espírito. Então, olha, minha mente, agora eu quero passar a observar aqui. Então, vamos, foco na observação. Esquece o espetáculo que está acontecendo, foco na observação. Né? Eu posso não concordar com tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas eu aceito, ou seja, essa situação está acontecendo, tenho que aceitar, ela está ali, está na minha frente, está acontecendo, tal qual ela é. Como eu vou reagir, etc., é uma outra questão. Né? Mas eu aceito, tá? Essa situação existe, está diante de mim, está acontecendo aqui e agora. E eu não preciso me irritar, por mais que esteja falando diretamente para mim, olhando nos meus olhos, né? Brigando comigo. Então isso é interessante, porque eu passo a me observar. Então, veja, eu me responsabilizei e passei a me observar. Nesse momento, eu já estou completamente presente em espírito, porque assim, se eu estou me observando, quem está observando? Quem está olhando para essas construções do ego, que eu ilusoriamente me identifiquei, né? Porque assim,
Eu pus uma autoimagem meio grandinha, que o outro está ofendendo, né? Então eu percebo, opa, então é eu que estava me achando muito aí na história, né? Esse que é o processo. Então eu vou lidando com essas questões. Então nesse momento eu já estou completamente presente em espírito, que é aquilo que Leon Denis nos convida. Eu fui para a esfera de atuação do espírito. Eu saí da esfera de atuação do ego. Eu deixei de viver a vida inferior. Eu passei a viver a partir do meu espírito. Por mais eu ainda sou um espírito em evolução, ainda tenho questões, vou trabalhar com elas, mas eu estou lá no meu espírito, trabalhando com as minhas questões, exatamente no momento que elas estão acontecendo. Então não é para depois, é para já. É na hora que ela está acontecendo, ao vivo e a cores. O espetáculo se fez diante de mim. Ótimo, que oportunidade, veio a minha oportunidade. Né? Há que vir o escândalo, mas ai a partir daquele que vem o escândalo. Né? Então nós não temos que ser motivo de escândalo, mas quando o escândalo acontecer na nossa frente, isso é bom para nós. Vai nos ajudar. Opa, exercício na academia. Campainha bate, responsabilização, observação. Estou começando a entrar no processo aqui, estou ficando esperto aqui no meu espírito. Então é a reflexão, né? Então, me responsabilizei, estou observando e agora passo a refletir, né? Olhando para essas construções do ego. Peraí, mas por que eu estou me sentindo ofendido, magoado? O que está acontecendo, né? Meu ego está... Qual que é a questão? E aí eu começo a olhar para qual o desconforto para o meu ego nessa situação. Porque eu me irritei, né? Por que eu me irritei? Que desconforto é esse? Por que meu ego, né, manda esse sinal para mim de desconforto nessa situação? Porque eu me sinto rebaixado, humilhado. Talvez a minha autoimagem esteja muito alta, né? Estou fazendo uma autoimagem de mim muito maior, então alguém veio lá mostrar que não é tudo isso, e aí eu fico, o ego manda ver. Me sinto desrespeitado, quer dizer, tenho um autoconceito de mim, então estou me desrespeitando, sou uma autoridade, né? Estamos vendo aí, né? Você sabe com quem está falando, nós estamos vendo na televisão isso aí, né? O senhor sabe com quem está falando? Né? Autorrespeito, autoconceito que a pessoa tem. Me sinto com raiva, né? Então algum gatilho, ou seja, eu tenho um conjunto de vivências emocionais que está presente em mim, ou dessa encarnação, ou de outra encarnação, que está aparecendo aqui agora. Ou seja, a pessoa falou uma palavra que ela me reconecta com uma emoção que eu já venho tendo há várias encarnações por um processo que eu venho sentindo. Então, oportunidade. Ou eu vou continuar a deixar esse gatilho no automático, ou eu vou refletir com isso, né? Então, me sinto com raiva, me sinto confrontado, ou seja, a minha verdade está sendo abalada. Sinto que não estou no controle, né? O ego adora. O prazer do ego é dizer, eu estou no controle, né? Eu controlo a minha vida. Controla coisa nenhuma, ninguém controla nada, né? É muito difícil, né? Temos um nível de controle muito pequeno sobre algumas questões, que são essas que nós estamos colocando aqui agora. Então, assim, essas são as questões que eu passo a refletir, vou ver se é minha autoimagem, conceito, gatilho, verdade, controle, onde que eu estou nesse processo. Enquanto isso, o espetáculo pode estar acontecendo ali, né? Veja que interessante, eu estou lá no meu espírito, usando inclusive aquele tempo, enquanto o espetáculo, né, está acontecendo, eu estou ali refletindo. Muito bem. Ainda na reflexão, me desidentifico aos poucos do ego, percebo que não sou estes sentimentos conflitantes, mas o espírito que os observa. Isso me traz clareza, consciência e paz. Então veja, de tanto fazer esse exercício, né, de tocar essa campainha, sair essa observação, eu começar a olhar para essas questões, eu vou percebendo que eu sou esse observador desta coisa que é o ego, né? Que é uma outra coisa, que está aqui, deixa eu de novo treinar aqui, onde que é, mais para cá, mais para lá, opa, esquerda, direita, esquerda, foi. Então, eu estou aqui no espírito observando esse ego, né? Portanto, quem sou eu? Eu não sou a coisa observada, o ego, eu sou o espírito, então eu estou aqui e não aqui, né? Então, aos poucos, isso vai ficando claro de eu estar nesse ponto de observação. É isso que Leon Denis traz. Estou nesta esfera de atuação. Por isso, tenho o privilégio de conseguir olhar para o meu ego e para as suas questões. Né? Me desidentifiquei dele, estou identificado com o meu espírito. E estando lá, todas aquelas questões do ego não estão presentes. Eu vou ter mais clareza, mais consciência, vou estar mais em paz para olhar para tudo isso
que são questões minhas, que eu preciso ainda olhar para elas para evoluir. Aí está o nosso trabalho, né, de evolução. Na reflexão ainda, não sou tudo isso que penso que sou. Vão começar a vir as conclusões da reflexão, né? Puxa, eu não sou tudo aquilo que eu pensava. Eu não sou dono da verdade, eu tenho apenas uma percepção, né? Uma percepção do mundo. Eu sou um aprendiz da vida e do universo. Não sou perfeito, não tenho ainda meus vícios, condicionamentos e imperfeições. Não estou no controle do mundo e das pessoas. Não estou no controle. Olha que legal essa reflexão, né? Quando vai vindo a reflexão, vai vindo a clareza. Puxa vida, olha como eu estava iludido, né? Tudo isso aqui era ilusão nesse processo. E a partir daí vem a questão da ação, né? Aí vem a questão da ação, porque deste lugar de paz, de serenidade, de distanciamento, eu posso escolher a minha atitude amorosa, exercendo a empatia e a compaixão. Então vejo que a misericórdia é muito difícil eu conceber uma atitude real, profunda de misericórdia que não venha deste lugar, que é o meu espírito. Então, se eu não estiver muito claramente, tranquilamente no meu espírito, dificilmente a minha ação vai ser uma ação de misericórdia. Ela pode até ser uma ação bonita, externa, mas internamente o que está se passando são questões do ego que estão ali, sentimentos do ego que estão ali, gerando somatização no meu corpo ao longo deste processo. Então, se gostaram da academia do espírito, aí um vislumbre do que seria, eu estou convidando todos nós a pensarmos sobre isso, né? Não existe ainda a academia do espírito. Estamos aqui ajudando a jogar, colocar algumas questões para a gente, quem sabe, imaginar como seria, né? Então é um desafio que está sendo colocado, é um desafio coletivo que nós temos, né? E eu encerro essa nossa conversa com essa frase de Saint-Exupéry, lá, que é do Pequeno Príncipe, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Então, o nosso essencial, a nossa essência é invisível aos olhos. Nossos, inclusive, né? O espírito que somos, a essência amorosa que somos, criado por Deus, destinado ao amor, é invisível aos olhos. E a mesma essência que está ali no outro, que está dando aquele espetáculo naquele momento, totalmente dentro do seu ego, na ignorância de uma série de questões espirituais, está dando um espetáculo, né? Naquele espetáculo, por trás dele, existe uma essência que também é invisível aos olhos, mas que se eu me conectar com esta essência, que é invisível aos olhos, eu vou enxergar o bom, vou enxergar o belo, vou enxergar o potencial e vou conseguir me conectar, levar aquela conversa aos olhos de Deus para um ambiente amoroso, para um ambiente de paz e de harmonia, e vou sim conseguir, quem sabe, despertar um arrependimento até naquela situação. Então veja, de essência para essência, duas essências no mesmo nível. Vocês viram que eu consegui fazer agora aqui, né? Peguei um macete, a câmera está ali olhando para mim, se eu olhar para ela e me referenciar a ela, eu consigo fazer os movimentos que eu quiser. Posso levar essa mão, levantar outra, descer essa, mas se eu olhar para a imagem eu não faço tudo isso, é uma confusão. Então, muito obrigado a todos pela atenção, por estarmos juntos nesse processo de reflexão. Tenham uma belíssima noite de sono, que os bons anjos estejam com todos, o nosso espírito guardião esteja atento e conosco, nos dando as suas inspirações, a sua proteção, e que nós possamos dormir na paz do Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.